Você sabe para que serve um multitool? Será que ele é realmente útil? Será que você precisa de um e não sabe? Então, vamos responder essas perguntas e conversar sobre isso agora. Eu sou Antônio Roseira, seja muito bem-vindo aqui ao Lado R. Já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, porque a gente está sempre trazendo vídeos sobre esse conteúdo que envolve aí toda a mentalidade EDC, ferramentas que podem ser úteis para você carregar no seu dia a dia. Na verdade, você não precisa ser engenheiro mecânico, nem o Rodrigo Hilbert, para gostar de ferramentas e ter um monte delas em casa. Querendo ou não, uma hora ou outra os problemas vão aparecer e só um bom conjunto de ferramentas vai poder te ajudar, mesmo que você não seja um expert. Independente se você mora em casa, em apartamento, na zona rural ou urbana, os perrengues vão aparecer, sejam eles de origem hidráulica, elétrica e mecânica. E não precisa acontecer em casa, não. Quando você está na rua, principalmente, onde você não vai estar podendo levar todas as ferramentas que você gostaria contigo. E fora isso, desde criança, nós somos atraídos pelas ferramentas. Quem nunca teve aí um monte de ferramenta quando era pequeno? E onde é que os multitools se encaixam, né? A verdade é que a gente nem sempre vai poder levar, quando sai de casa, uma caixa de ferramentas, seja para trabalhar ou para viajar, porque isso ocupa, obviamente, um grande volume e peso. E foi exatamente isso que aconteceu com o criador do multitool, um engenheiro mecânico do Oregon chamado Tim Lederman. Em 1975, ele saiu com a esposa para uma viagem pela Europa e passou por diversos perrengues em hotéis tudo quebrados, o carro quebrou na estrada e ele sentia muita necessidade de ter essas ferramentas com ele. Daí, quando ele voltou para casa, ele teve a ideia de criar um protótipo onde pegou um alicate e colocou várias ferramentas acopladas, nascendo então aí o multitool ou multiferramenta. Ele passou 3 anos desenvolvendo um protótipo patenteável, mas só conseguiu fazer a primeira venda em 1983. Aí, a partir dali, virou um sucesso e outras empresas, fabricantes, começaram também a fazer os seus multitools, cada uma trazendo ideias diferentes para aquela mesma mentalidade, levar o máximo de ferramentas possíveis, tudo no mesmo lugar. Agora, é claro, determinadas situações vão querer o uso específico de uma ferramenta que foi criada especialmente para aquele tipo de situação. Mas, não tendo a ferramenta, uma improvisação vai ser muito útil, dependendo da tua criatividade e do que você tiver à mão. É óbvio, por exemplo, se você tem que cortar um tronco de árvore, sem dúvidas, o serrote vai ser a sua melhor ferramenta. Da mesma forma, se você tem que bater uma centena de pregos, o martelo é a ferramenta ideal. Da mesma forma, equipamentos que precisam ser montados com ferramentas aos pares, uma para você segurar, para dar suporte, e outra para dar o torque. Então não tem jeito, ferramentas específicas sempre vão ter vantagem em relação às ferramentas improvisadas ou multifuncionais. Sempre gosto de um exemplo que, na verdade, você pode usar para qualquer coisa na vida. Imagina que tem um parafuso sextavado preso na parede e você tem 3 ferramentas na sua caixa: um martelo, um alicate e a chave sextavada. Você pode ir lá, usar o martelo, quebrar a parede inteira e arrancar o parafuso. Pode. Você pode também sofrer muito com o alicate e, no final das contas, arrancar esse parafuso. Ou você pode pegar a chave correta dele e retirar ele com muito mais facilidade. Mas a ideia principal é que o multitool ele vai ser sempre muito útil, seja utilizado de forma improvisada ou adaptada, e sempre numa forma de complemento das suas ferramentas principais. Isso porque os multitools trazem diversas vantagens, como por exemplo, portabilidade. Ninguém duvida que isso aqui é muito mais fácil de você carregar para tudo quanto é lugar, principalmente quando você tem restrições de peso e de volume, de espaço, o multitool vai se encaixar perfeitamente. Esportes ou atividades que você, por exemplo, tem que limitar muito seu peso, como trilhas ou até motociclismo e ciclismo, o multitool vai ser a ferramenta ideal para você carregar. Agora, sem dúvida, na minha opinião, a maior vantagem de ter um multitool é a imprevisibilidade. Você, na verdade, está na rua, você não sabe o que vai acontecer com você. Então, eu não tenho como prever qual a ferramenta que eu vou precisar naquele momento. Então, nesse caso, o multitool, bem escolhido, com bastante ferramentas, pode ser a solução para os seus problemas. Eu mesmo já passei por alguns perrengues na rua que só o multitool me salvou. Então, eu vou mostrar para vocês depois. A Invictus desenvolveu 3 modelos de multitool que certamente vão atender ao nível de necessidades que você pode ter. Eu vejo o multitool, como eu já falei, como um item de EDC excelente para o cenário urbano, pois ninguém carrega ferramentas o tempo todo. Bom, eu já usei todos os 3 e eu posso afirmar, todos eles têm tamanho e peso ideais para serem transportados e, o mais importante, serem usados com uma mão só. E todos os multitools da Invictus vêm mais ou menos assim nessa embalagem, com
com um briefing das funções e a parte de trás vem com uma capa deles. Então agora eu vou começar pelo Precision, que foi o primeiro que eu tive e foi também o primeiro a ser lançado. O Precision foi o primeiro multitool que eu comecei a levar para clube de tiro. Eu gostei tanto dele que eu comecei a dar esse multitool de presente para um monte de gente. Até porque eu senti que ele supria muito bem as necessidades de quem vai, por exemplo, para um clube de tiro. Ele é feito em aço inoxidável, ele tem o grip e o cabo antiderrapante em óxido de alumínio, com esse design aqui camuflado. Esse estojo dele é feito em nylon balístico 1680D, tem um passador de cinto aqui, bem simples para você poder carregar. E vamos lá, ele tem aqui uma pequena mola, que facilita a abertura para você usar. Afinal de contas, né, existem multitools que são criados em volta de martelo, de machadinha, mas o multitool mais clássico, ele é sempre desenvolvido a partir de um alicate. E, obviamente, o alicate é uma ferramenta de extrema utilidade, né, um multiplicador de forças. Aqui você vai criar alavancas, torque, ou seja, acaba sendo a ferramenta principal e tem as outras ferramentas acessórias que vêm aqui na periferia do multitool. Ele tem aqui esse cabo, como eu falei, que ele é antiderrapante, ou seja, dá um grip muito bom aqui para você poder utilizar. O alicate aqui é um alicate convencional, não tem muito o que falar. Tem a parte do meio, que é para você fazer uma torção, segurar um tubo, alguma conexão. A parte da frente, que ela é serrilhada para dar um atrito muito bom. Aqui tem a parte que é para você cortar um fio e ainda essa lateral aqui, que muita gente não sabe, mas também serve para você cortar um fio. E uma coisa que eu gosto nele é que as ferramentas são acessíveis pelo lado de fora. Tem alguns modelos que você tem que acessar por dentro. Aí é gosto de cada um. Esse aqui vem com 9 funções. Tem ó, serra, abridor, chave de fenda, aqui um abridor de lata, tem uma lixa. Do outro lado tem uma outra serra, um abridor de garrafas e também uma chave de fenda aqui na frente, a lâmina e a chave Phillips. Então fica bem simétrico, 4 funções para cada braço do multitool. Ele tem uma construção bastante robusta, as ferramentas elas travam bem no final, então isso aí significa segurança, né? Ele é bem compacto, fechado ele tem 10 centímetros e aberto ele tem 17. E apenas 330 gramas. Então esse aqui foi o primeiro que eu comecei a levar para os clubes de tiro. E aí agora vamos para esse multitool aqui, é o Narvik, é o mais leve do lançamento da Invictus. Eu gostei muito dele, ainda não usei como eu usei o Precision não, mas vou mostrar para vocês que ele tem umas coisas aqui bem interessantes e é uma opção muito custo-benefício e mais leve com menos funções. Então para quem não quer carregar algo muito grande, muito pesado, pode ser esse cara aqui. Ele tem também o mesmo estojo em nylon balístico, igual o do Precision. A estrutura dele é em aço inoxidável 420. Ele vem aqui com esse acabamento meio aqui cobreado, né? Com bastante alívio de material, que dá até uma coisa bonita aqui de estética, mas obviamente isso aqui também é para fazer alívio de peso. Por isso que esse modelo é até o mais leve de todos. Até aqui na parte estrutural dele da frente tem um pouco de alívio de peso. O cabo é todo em óxido de alumínio e um diferencial já em relação ao Precision é que a lâmina dele é em aço inoxidável 2CR13. É um aço conhecido por ter excelente resistência à corrosão, usado inclusive em ferramentas cirúrgicas e até em pás de turbina. Então já veio com a lâmina um pouquinho mais interessante. Já que a gente está falando de lâmina aqui, fica até um debate, né? Eu não acho que o multitool seja uma ferramenta ideal para a defesa pessoal. Por mais que a lâmina seja travada, né? Ou seja, te dá segurança na utilização, mas, como eu falei, ele é sim uma ferramenta excelente de improvisação. Por que eu acho que ele não é o ideal para uma situação de defesa pessoal? Porque você, obviamente, com qualquer lâmina dobrável, você tem um tempo de abertura dessa lâmina para você ter essa ferramenta em condições de se defender. Então, só por esse motivo, assim como o multitool ou o canivete de abertura, você tem que, obviamente, treinar para esse tipo de coisa, tá?
Lembrando que, para defesa pessoal, quanto mais rápido você tiver uma lâmina pronta na sua mão, melhor. Mas depois de aberta a lâmina, é extremamente rígida essa trava aqui e eu sinto bastante segurança em utilizar. E agora fica até mais fácil de entender o porquê das suas pernas serem assimétricas. Porque na hora de fechar, elas formam aqui uma empunhadura perfeita para a utilização da lâmina. Repara até que a curvatura acompanha o encaixe da mão. Então esse multitool aqui acaba tendo um diferencial para essa parte de utilização da lâmina do que o Precision. Vamos para as outras ferramentas? Ó, mais uma vez, a famosa serra dupla, ou seja, você consegue cortar aqui um material mais resistente, mais fibroso, isso é bem interessante, já até para o uso outdoor. Tem aqui um skinner, que é muito legal isso aqui, nem todas as multitools você vai achar isso aqui. Algumas facas você vai achar isso aqui no dorso. Tem uma pequena lixa aqui do lado, uma lima, né? E também a ponta já serve como chave de fenda. Aqui a gente tem um abridor de garrafa e também uma chave de fenda um pouquinho menor aqui na ponta. Aqui dentro o que fica é a trava da lâmina. E por outro lado sobrou a chave Phillips. Ficou lá para o outro lado. E obviamente a principal, que é o alicate. Então são 7 funções: alicate, Phillips, abridor de garrafa com chave de fenda, lima, skinner, lâmina serrilhada e lâmina lisa. Tamanho ele tem 10,7 centímetros, fechado, e aberto ele tem 1 centímetro a menos, são 16 centímetros quando aberto. Peso 232 gramas. Então, como eu falei, fica aí um grande candidato se você quer um multitool leve e compacto para carregar com você. E agora vamos para o Nordic. Esse é o mais novo queridinho da Invictus e se tornou o meu também, é o que tem ido comigo agora para o clube de tiro. Eu tirei o Precision, coloquei o Precision no carro e agora é esse que vai comigo na minha bolsa. E obviamente, né, por ser o mais forte, o mais parrudo de todos, ele é o que tem mais funções e também o mais pesado. Vamos lá. Ele vem aqui com um conjunto interessante de ferramentas, é um bit que tem várias opções aqui que eu vou explicar direitinho para vocês. E esse aqui já é um diferencial. O estojo dele é feito em couro bovino. Vem aqui na frente o porta-bit, que você coloca aqui dentro. E também o passante para o cinto. Mas vamos olhar o multitool primeiro? Bom, já dá para ver aqui, né, que esse é bem diferenciado, né? Além de ser muito bonito, vem todo aqui, ó, todo inox, com bastante alívio de material. Parece até um Transformers, né? Achei ele muito maneiro. Tá? Vem aqui com esse acabamento escovado. Em aço 420 também. Então tem um alicate bem parrudo. Sente aqui que o material é robusto. Na parte de fora eu não tenho ferramentas. E elas estão na parte de dentro do jeito que eu prefiro. Vamos começar por aqui então, ó. Aqui já tem um rasgo que é para facilitar a retirada das ferramentas. E essa primeira que sai aqui, ó, é essa serra. Dá uma olhada. Essa aqui é uma das serras mais agressivas que a gente tem. Esse perfil dela aqui permite que você encare qualquer material bem barra pesada, material fibroso, cano e principalmente tecido grosso. E aí, ó, fica um alerta para cinto de segurança, lona, coisa que você vai precisar cortar, que não é tão fácil cortar com a lâmina lisa. Passando aqui para de dentro, vem um abridorzinho de garrafa e também aqui, ó, uma pequena lâmina aqui na frente, bem pequena. E aqui na ponta, dá para utilizar também como uma chave de fenda bem pequena. Mas ele vem específico aqui nos bits com chave de fenda também. E olha só que legal, no final, quando você abre, todas as ferramentas travam. Depois eu vou mostrar aqui que tem um cadeado, onde esse cadeado destrava todas as ferramentas, tá? Então significa mais segurança ainda na utilização da ferramenta. Puxando mais uma, vamos aqui para essa agulha reforçada, né? Uma punção. Isso aqui serve para quem gosta de fazer reparo ou vai utilizar como agulha, né? Uma agulha, por exemplo, para furar couro, um tecido mais grosso. Você vai poder usar esse cara aqui. Aqui eu tenho um abridor de latas e também uma chave de fenda aqui na ponta, um pouco mais larga,
e acabou. Aqui tem um cadeado que eu apertando, eu consigo colocar todas as ferramentas de volta para dentro. Passando para o lado de lá, eu tenho logo aqui na borda uma grande lima, bem maior do que aquela que eu apresentei lá no Narvik. E ele vem ainda com uma régua aqui dentro. Eu vou pular essa peça aqui, eu vou abrir agora a lâmina principal dele, vou colocar a lima para dentro. E olha só essa lâmina, cara. Sente só. Bastante agressivo, né? Dá para sentir aqui pelo perfil, ó. É uma drop com a ponta bem agressiva, desbaixo aqui em duplo hollow, ou seja, né? Já fica mais interessante aquilo que a gente conversou sobre a situação de defesa pessoal. Uma vez que eu tenho essa lâmina travada, eu tenho segurança no manuseio. Eu tenho até um tamanho bem interessante para essa situação. Lembrando sempre aquilo que eu já falei, uma lâmina para ser utilizada como defesa pessoal, ela tem que estar em condições muito rápidas na sua mão. Tá? Então não esqueça disso, isso aqui é uma ferramenta improvisada. E agora vamos para essa do meio, que é a que vai permitir a utilização dos bits. E ela tem duas posições, a 90 e a 180. As duas ficam travadas, permitindo que você faça aqui um torque mais leve ou um torque mais pesado. Então, vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu quero usar uma chave Phillips. Eu coloco o bit aqui dentro. Todos eles são imantados. Então, o bit não cai, que é bastante inteligente, né? E aqui você consegue fazer um trabalho como se fosse uma chave Fenda, ou uma chave Phillips, ou ainda uma chave Torx. A Torx, ela vem sendo bastante utilizada, ela já é muito conhecida aí da galera que usa HDs, são utilizados em dispositivos anti-vandalismo, porque é muito difícil, muito específico de você tirar esse tipo de parafuso. Mas elas têm se tornado bastante popular. E por que eu estou falando que esse aqui passou a ser o meu companheiro do clube de tiro? Porque eu tenho alguns equipamentos que utilizam parafuso Torx. Então, quando eu vi isso aqui, eu não tive dúvida. Eu falei, não, agora esse vai comigo para o clube. Então, da mesma forma, você substitui os bits por outros aqui, de acordo com a sua necessidade. Então, ele vem com 3 opções de chave Phillips, 2 opções de fenda e 2 de Torx. E o último perrengue que eu passei foi na viagem que eu fiz e essa alça estava quase soltando. E eu percebi que esse parafuso Phillips estava quase caindo. E se eu não tivesse o multitool lá, eu poderia ter perdido essa alça na viagem. Então isso aqui me salvou nessa viagem aí. Inclusive, olha, ele continua frouxo. Eu vou dar até mais um aperto nele. Mas o ideal aqui é colocar um trava-roscas para ver se essa alça não sai nunca mais. Só o detalhe, lembrando que se você for pegar avião, despacha o seu multitool, porque isso aqui, como tem várias lâminas, ele é encarado como um item pérfuro cortante. Então despacha, senão você vai perder. A Torx é tão comum hoje que, se você reparar, até os próprios parafusos de construção do multitool são Torx, de todos eles, ó. Inclusive os dos outros também. Ou seja, é bom você começar a ter essa ferramenta por aí. E agora vamos para a estrela do multitool, que é o alicate, né? Então, um alicate com a mola bem forte. Te dá aqui bastante segurança na hora de utilizar, com as 3 funções básicas, que é a parte de gripe, para você entortar, segurar e dar a tua alavanca, fazer o torque. A parte do meio, que é para você segurar um cano, um fio, uma estrutura circular. E aqui a parte de corte. Beleza? Então, nada demais. Compondo assim o Nordic, esse multitool parrudão aqui da Invictus. Bom, como ele tem mais funções, ele acaba sendo um pouquinho mais pesado, mas nada demais, são 416 gramas. Aberto, ele tem quase 17 centímetros e fechado,
ele vai ali para os 10,6 no padrão dos outros. Para ficar mais ou menos uma comparação com os outros, para vocês terem uma noção de tamanho dos três, ó, o Nordic, o Precision e o Narvik. Praticamente, ó, eles mantiveram o mesmo tamanho. E aí, como eu falei, menos ferramentas, menos peso. E aqui os três abertos, também bastante similar. E assim dá uma noção geral de tamanho para vocês. Apenas uma ressalva: se você for utilizar alicate para fazer qualquer reparo na parte elétrica, tenha cuidado, desligue toda a rede elétrica para você certificar que você não vai tomar um choque. Os alicates que são voltados para esse tipo de finalidade, eles vêm com isolamento elétrico, tá? Então, fica só essa dica aí para depois você não tomar um choque e falar que a culpa é minha. Bom, era isso. Espero que você tenha gostado de conhecer os multitools da Invictus. Como eu já falei, eu sou suspeito. Eu estou levando agora o Nordic para tudo quanto é lugar que eu vou. O Precision foi para dentro do carro. E eu queria saber de você. Se você tem um multitool, deixa aí nos comentários qual é a maior utilização que você faz dele no dia a dia. Eu acredito que são várias. Enfim, queria saber o feedback de vocês também. Se inscreva no canal, porque a gente vai trazer muito conteúdo ainda sobre ADC. Não acabou não. E a gente se vê por aí. Até a próxima. Tchau!